Convidado neste Jornal da Semana, José Guilherme Aguiar, que anunciou já a sua candidatura à Câmara Municipal de Gaia. Então, José Guilherme Aguiar, muito boa noite. Agradeço-lhe a deferência. Tinha prometido que a primeira entrevista que daria seria ao JN e ao Porto Canal, e aqui está a cumprir a sua promessa. Muito obrigado pela sua presença. Começamos pela sua candidatura, está consumada, é mesmo candidato à Câmara Municipal de Gaia. Pesou muito esta decisão, sabendo os riscos que corria indo contra o seu partido? Não pesou... pesou sobretudo... Estou a perguntar se você pesou muito as consequências. Não, se eu pesei... eu objetivamente não tive nenhum outro critério de avaliar se deveria ou não ser candidato pelo interesse que Gaia mereceria ou não. Eu não sou candidato contra ninguém, eu sou candidato por Vila Nova de Gaia. Por isso, a decisão que o partido eventualmente terá tomado já passou. É uma decisão que tomou, está tomada. Eu sou candidato também, independentemente de todas as outras circunstâncias. O interesse é Gaia, o futuro é Gaia. E essa candidatura está exclusivamente virada por Gaia e só por Gaia, não está contra ninguém. Está por todos aqueles que quiserem, como eu, abraçar um projeto de Vila Nova de Gaia, que eu acho que é um projeto fantástico. Acha que o PSD tem mais razões para estar zangado consigo ou você mais que o PSD? Juca, neste momento isto já passou. Como se costuma dizer, já estamos noutra. Quando admito que em determinada altura pudesse haver, não sei se houve pelo outro lado, pelo meu parte, houve também naturalmente alguma reação, mas tudo isso já passou. Eu neste momento volto a repetir, não tenho nada contra absolutamente ninguém. Quero ser candidato por Vila Nova de Gaia. O meu projeto vai ser apresentado e está a ser apresentado aos eleitores, à população, a todos os habitantes de Vila Nova de Gaia. Não tenho nada contra ninguém, respeito todas as outras candidaturas, todos aqueles que se apresentem a lutar pelo futuro de Vila Nova de Gaia. Serão neste momento meus adversários, são no futuro naturalmente e se o quiserem meus aliados nessa grande luta e nessa grande batalha que é o futuro de Vila Nova de Gaia. Seja como for, eu sei que me está a dizer que já passou, que isso tudo já foi ultrapassado, mas seja como for, esperava outra atitude do PSD em relação a si? Acha que era o candidato natural do PSD? Eu fui o candidato que foi indicado, que foi proposto pelo Presidente da Comissão Política. Eu fui o candidato que o Dr. Luís Filipe Menezes disse que era o melhor candidato a Gaia. Eu fui o candidato que numa votação que não mereceu, que não fui derrotado. A minha proposta não foi derrotada, mas teve uma votação de empate e aí o Dr. Luís Filipe Menezes exerceu um voto de qualidade. Por isso, eu objetivamente e sem grandes adjetivações, fui o candidato que o Dr. Menezes apresentou. Depois o partido apareceu com outro candidato. Estava no seu legítimo direito, mas, como deve calcular, não há dúvidas de quem era o candidato natural a Vila Nova de Gaia. Mas isso já passou. Mas posso perguntar se está sentido com Luís Filipe Menezes? Não, de maneira nenhuma. Luís Filipe Menezes apontou-me a mim como candidato e depois, se quer a minha opinião, acho que não sentiu força para continuar essa sua aposta. E por isso eu costumo dizer que foram 7 pessoas, 7 membros de uma comissão política que exerceram legitimamente e livremente a sua opção de voto. E por isso estas coisas também teremos que não aceitar, porque não foi certamente a opção racional dessas pessoas, mas foi tomada. Seja como for, não achou normal ele ter dado apoio a Carlos Abreu Amorim? Luís Filipe Menezes está neste momento, ou esteve a partir de determinada altura, refém de uma decisão do partido. Ele quis seguir as orientações do partido, eu não, porque me interessa mais Gaia do que o partido. O partido, para mim, o partido é um mecanismo de obtermos um objetivo que é o de defendermos uma determinada causa. Não é o partido que é o objetivo em si próprio, por isso o partido é um mero mecanismo. E como tal, ele entendeu que deveria seguir as instruções ou as diretivas que o partido lhe apresentou, eu não. Tanto você como o Luís Filipe Menezes entenderam a determinada altura e defenderam que uma fusão Porto-Gaia seria uma boa solução para a área metropolitana do Porto. Esse projeto pode estar inquinado a partir de agora, ou seja, está posto de parte? Se é em face do relacionamento dos dois, nunca estará.
porque o meu relacionamento pessoal com o Dr. Luís Filipe Menezes continua exatamente o mesmo. Temos o nosso relacionamento, já nos conhecemos há muitos anos. Eu fiz parte de uma equipa e de um projeto do Dr. Luís Filipe Menezes, do qual eu sinto muito orgulho, e por isso tivemos aquela pequena divergência, mas é uma divergência que é objetiva, não tem nada de subjetivo, e subjetivamente temos o mesmo relacionamento e o mesmo apreço por cada um de nós. Mas relativamente à questão que me põe da fusão, eu quando falei da fusão falei a título estritamente pessoal. Eu, enquanto cidadão de Vila Nova de Gaia, vejo com um certo interesse a hipótese colocada em cima da mesa de uma união entre Porto e Vila Nova de Gaia. Enquanto candidato à Câmara de Vila Nova de Gaia, eu digo que sou candidato à Câmara de Gaia, não sou candidato à Comissão Liquidatária de Vila Nova de Gaia. Por isso, esta ideia, esta decisão, será uma decisão que terá que ser consensual. Não consensual entre os dois presidentes, mas consensual entre as populações. E por isso há uma promessa que eu assumi desde o início, na minha apresentação, na apresentação da minha candidatura, eu assumi que essa era uma questão que iria ser decidida pelos cidadãos. E por isso eu tenho como promessa eleitoral um referendo. Se, eventualmente, essa hipótese da união entre Porto e Gaia for posta em cima da mesa. Já agora o seu divórcio com o partido é definitivo? Já estou divorciado do partido. Definitivamente? Definitivamente divorciado do partido. Já não faço parte dos quadros do partido. Aliás, coerentemente, como deveria calcular, eu não poderia ser um candidato independente, e quando eu digo independente é porque estou livre, entre aspas, das amarras partidárias que têm vantagens. Senão os partidos não existiriam, mas que também se pode viver para além da vida partidária, se pode viver para além das diretrizes que nos são, às vezes, ditadas por órgãos do partido que têm pouco conhecimento da realidade, e pode-se viver fundamentalmente virado para a população, que é aquilo que eu pretendo fazer. E eu costumo dizer, para estarem comigo não precisam de cartão de militante, para estarem comigo os cidadãos de Vila Nova de Gaia basta ter cartão de eleitor e, sobretudo, cartão de cidadão. Cidadão de Vila Nova de Gaia significa um eventual interessado na aposta que eu quero fazer por este conceito. Há quem acuse de, com esta candidatura, estar a dividir o PSD e poderem entregar ou contribuir para uma vitória, por exemplo, do PS na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Qual é o seu objetivo? Sei que ganhar, mas depois é também o PSD não ganhar, caso não ganhe? Não. Eu respeito a decisão dos cidadãos e dos eleitores. O meu conceito de democracia é um conceito em que o povo tem sempre razão. E por isso, se maioritariamente o povo decidir por um determinado candidato ou candidatura, tem razão. Eu não sou daqueles que diz que o povo pensa bem quando está pelo meu lado e pensa mal quando está por posições contrárias à minha ou quando não vota em mim. E por isso, eu admito perfeitamente que o voto popular vai decidir. É evidente que eu estou perfeitamente convicto. Estou perfeitamente convicto pela posição que eu vejo tomar, pela aproximação, pela receptividade que eu vejo os cidadãos de Gaia terem em relação à minha pessoa, sobretudo desde que eu disse que era candidato a Vila Nova de Gaia. E por isso, esta é a minha sondagem pessoal. Então, José Guilherme, estamos no fim do nosso tempo. O que é que leva alguém a candidatar-se a uma Câmara de Gaia, neste caso, mas se fosse outro lugar, num momento destes de crise, em que as câmaras estão bloqueadas, sem dinheiro, com limitação com a lei dos compromissos ativa e sem praticamente possibilidade de fazer nada? O que é que o leva a ser candidato a uma Câmara? Este é um desafio difícil, mas por ser difícil é aliciante. E a resposta está numa frase que eu tenho no meu cartaz de campanha, é primeiro as pessoas. A Gaia teve um nível de desenvolvimento fantástico nestes últimos anos, teve infraestruturas, eu diria que é uma terra de novas oportunidades e tem-se visto, há investimentos fantásticos que se têm feito em Gaia e para os quais a Câmara nem o Estado contribuíram nada. O Hotel IET, dou dois exemplos, o Corte Inglês e outros, a Marina de Gaia, foram investimentos que se deram porque as infraestruturas que foram criadas ao longo destes anos, porque os investimentos que foram criados ao longo destes anos, naturalmente levaram a esse aliciamento que natural que se faz neste concelho. Estamos em tempo difícil. Por um lado, porque houve algum excesso, e eu aceito isso perfeitamente, e também não fujo das minhas responsabilidades, houve algum excesso
no investimento, houve algum excesso na despesa e houve uma diminuição brutal e inesperada também nas receitas. A próxima lei das finanças locais espero bem que seja repensada pelo Governo, porque é uma lei que estrangula ainda cada vez mais as finanças dos municípios. Agora, é efetivamente uma missão difícil. Os gaienses merecem, primeiro, as pessoas. Vamos acabar a época que é de esperar daquilo que eu chamo de fontismo, do investimento, e vamos pensar nas pessoas. As pessoas vão ser o mais importante, isto é, nós fizemos muita coisa a pensar nas pessoas, mas as pessoas seriam os seus destinatários últimos, agora as pessoas são os destinatários primeiros, os jovens. Estou francamente preocupado com o desemprego jovem. Estou francamente preocupado porque os jovens não têm um objetivo futuro, não veem uma luz ao fundo do túnel. E estou preocupado porque há a crise e há o receio de que esses jovens possam emigrar, se possa perder esses quadros qualificadíssimos que nós temos no nosso país. Estou muito preocupado com as crianças, estou muito preocupado com os idosos. São aqueles escalões etários que estarão mais desprotegidos. E por isso é que é aliciante, mas também este desafio que é pelas pessoas e com as pessoas só se pode ser tomado com um grande consenso. E por isso eu disse há bocado que os meus adversários, espero bem que depois de eu ser eleito Presidente da Câmara de Gaia, possam ser meus parceiros, porque eu não vou deixar ninguém de fora. Porque este é um desafio difícil demais para nós dizermos eu vou ficar aqui despeitado, eu vou ficar aqui porque fui derrotado e porque não quero, não. Todos nós temos a obrigação de colaborar para salvar, para ultrapassar. Nós não estamos, e deixe-me só dizer isto, Juca, nós não estamos estamos numa situação muito difícil, mas não estamos no fim da linha. Isto, eu diria que estamos num camelo com duas bossas e por isso a bossa subiu e agora estamos a descer. Vamos subir outra vez, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, e isto também não deixa de ser uma esperança que quero transmitir a todos os gaienses. É difícil governar, última pergunta mesmo e muito breve, é difícil governar Gaia sem o Porto e vice-versa, porque são duas cidades obviamente ligadas. Luís Filipe Menezes disse que Carlos Abreu Amorim era o candidato dele em Gaia. Luís Filipe Menezes é o seu candidato no Porto? Já o disse que sim. Já o disse e redisse, mas também lhe digo que se Luís Filipe Menezes disse que Carlos Abreu Amorim é porque estava a obedecer ao partido, porque no íntimo, Luís Filipe Menezes não é um cidadão inconsciente. Luís Filipe Menezes não é um cidadão irresponsável e por isso quando Luís Filipe Menezes disse é Guilherme Aguiar o candidato a Gaia, Guilherme Aguiar é a minha proposta para a Comissão Política, Guilherme Aguiar é aquele a quem eu dei o meu voto de qualidade, inclusivamente numa votação secreta, deu expressamente e publicamente o seu voto de qualidade. Não me vai dizer que Luís Filipe Menezes se alterou ou alterou a sua maneira de pensar. Não, teve que obedecer, lá está, às tais diretrizes de um partido e os partidos têm essas coisas negativas. Dr. José Guilherme Aguiar, muito obrigado pela sua presença neste Jornal da Semana.